Acho que a maioria da congregação já conhece o Daniel. Temos estado juntos desde sexta-feira. Tem sido um privilégio recebermos do Senhor aquilo que o Senhor tem derramado no coração dele. E nessa noite vamos estar juntos recebendo um pouco mais. Eu tenho sido muito edificado com alguma das canções que o Senhor tem, pelo Espírito Santo, dado a ele, e principalmente uma das últimas que Deus deu, que é que ele está no trono, ele governa, ele reina sobre tudo e todos. E antes da palavra, tanto essa como outras, o Senhor pode te usar. Aleluia. Em nome de Jesus. Muito bem-vindo entre nós, Dani. Com muita alegria, plena liberdade diante do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos estender as mãos e vamos abençoá-lo. Aleluia. Pai amado, nós te damos graças, Pai, pela grande alegria de estarmos juntos na Tua presença, essa continuidade de tudo aquilo que Tu tem nos dado hoje já como presente, Senhor. Tanta presença do Teu Espírito, tanta graça da Tua unção, Pai. Agora vai nos continuando, nos conduzindo na Tua palavra, nos cânticos, na profecia. Abençoamos a vida do Dani, em nome do Senhor Jesus, com toda a autoridade, intrepidez, liberdade do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Para nós é uma alegria voltar a Porto Alegre. A última oportunidade que tivemos de estar aqui foi em junho, um retiro muito precioso, e Deus nos deu mais essa oportunidade, passarmos essa semana, estamos aqui desde sexta-feira, tem sido um tempo maravilhoso, temos sido acrescentados pelo Senhor, conhecendo tanta gente preciosa, as cidades, os irmãos, a obra que Deus tem feito, tem prosperado através da vida de vocês, para nós é uma grande alegria. Eu vim junto com a minha esposa, vim bem acompanhado, peço para ela ficar de pé para vocês verem como ela ficou mais linda ainda. Quero chamar ela também aqui para cantar comigo. Quero repartir com os irmãos uma canção. Deus está no trono. De vez em quando acontecem algumas coisas na nossa vida. E pela reação que nós temos, fica provado de que nós nos esquecemos de que Deus está no controle de todas as coisas. Mas o Espírito Santo nos ajuda. Os irmãos nos ajudam. Levantar nossa cabeça, olhar para frente, olhar para o Senhor e se tranquilizar, se liberar de toda ansiedade, de toda preocupação, porque Deus de fato está no controle de tudo. Deus está no trono. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado, fica tranquilo, Deus está no trono. Não temas. Alguns meses atrás, eu e a Selma estávamos num determinado lugar e, por causa de um vulcão que entrou em erupção, não conseguíamos mais voltar para casa. Ver os filhos, ver os irmãos, voltar para o Brasil e não havia nada absolutamente que nós pudéssemos fazer para mudar aquela situação. Deus nos consolou, nos fazendo lembrar dessa verdade. O vulcão entrou em erupção, mas Deus continua no trono. Amém, meus irmãos? Ainda que as águas tumultuem, Deus está no trono. Ainda que os montes estremeçam, Deus está no trono.
ainda que bramem nações, Deus está no trono. Ainda que reinos se abalem, Deus está no trono. Ele é o Senhor, Ele é o Rei do universo. Reina o Senhor, por isso me alegrarei, eu adorarei. O meu Deus está no trono, sempre confiarei, eu não temerei. O meu Deus está no trono. Ainda que os homens me ameacem, Deus está no trono. Ainda que amigos me desamparem, Deus está no trono. Ainda que eu passe por tribulações, Deus está no trono. Ainda que eu sofra aflições, Deus está no trono. Ele é o Senhor, Ele é o Rei do universo. Reina o Senhor, por isso me alegrarei, eu adorarei. O meu Deus está no trono, sempre confiarei, eu não temerei. O meu Deus está no trono, por isso me alegrarei, eu adorarei. O meu Deus está no trono, sempre confiarei, eu não temerei. O meu Deus está no trono. No início. Ainda que as águas tumultuem, bem alto, Deus está no trono. Ainda que os montes estremeçam, Deus está no trono. Ainda que bramem nações, Deus está no trono. Ainda que reinos se abalem, Deus está no trono. Ele é o Senhor, Ele é o Rei do universo. Reina o Senhor, por isso me alegrarei, eu adorarei. O meu Deus está no trono, sempre confiarei, eu não temerei. O meu Deus está no trono. Ainda que os homens me ameacem, Deus está no trono. Ainda que amigos me desamparem, Deus está no trono. Ainda que eu passe por tribulações, Deus está no trono. Ainda que eu sofra aflições, Deus está no trono. Ele é o Senhor, Ele é o Rei do universo. Reina o Senhor, por isso me alegrarei, eu adorarei. O meu Deus está no trono, sempre confiarei, eu não temerei. O meu Deus está no trono, por isso me alegrarei, eu adorarei. O meu Deus está no trono, sempre confiarei, eu não temerei. O meu Deus está no trono, por isso me alegrarei, eu adorarei.
está no trono, sempre confiarei, eu não temerei, o meu Deus está no trono, por isso me alegrarei, eu adorarei, o meu Deus está no trono, sempre confiarei, eu não temerei, o meu Deus está no trono. Aleluia. Antes de você sentar, diga isso mais uma vez para quem está perto de você. Paz, Deus está no trono. Fica tranquilo. Aleluia. Nós já sabemos de tudo isso, mas é sempre bom nos lembrar de que Deus está no trono, está no controle. Nada acontece sem a sua permissão. Louvado seja Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Um texto que é familiar para todos nós que somos discípulos de Jesus. A partir do verso 18, diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como temos aprendido, essa é a ordem de Jesus, que Jesus nos mandou fazer. Essa tarefa, fazer, de ser e fazer discípulos, que deve ser a nossa ocupação, devemos nos dedicar, nos concentrar nisso, e se for necessário até nos sacrificarmos, para que a vontade de Deus se realize, para que nós mesmos possamos viver como discípulos e fazer discípulos para o Senhor Jesus. Todos nós conhecemos bem essa passagem, muito significativa para todos nós, faz parte da nossa vida, da nossa história. Sempre quando venho aqui a Porto Alegre, meu coração se enche de alegria, essa dívida de gratidão que nós temos com os irmãos que foram instrumentos de Deus para que as coisas ficassem muito mais claras para nós. Amamos de verdade a vida de cada um de vocês, os pastores, os presbíteros. Vocês são modelo, inspiração para a nossa vida e ministério, para a nossa família. Nós louvamos a Deus por isso. E esse ano estamos completando, na verdade, 19 anos desse vínculo, desta caminhada juntos diante do Senhor. E confesso que no início ouvia muitas coisas, ouvia esse texto, ouvia outros textos que nós vamos ler nessa noite, mas sem ainda uma compreensão, sem, na verdade, entender o que significavam aquelas coisas que nós ouvíamos. Mas Deus é muito misericordioso, gracioso, paciente. Coisas que nós não entendemos bem agora, nós vamos entender depois. Deus não vai desistir de nós, amém, irmãos? Pode dizer isso para quem está perto de você. Deus não desiste de você. Aleluia. Tem esperança para todos nós, né?
fazer discípulos, todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado. Soava para mim como algo extremamente desafiador. Ensinar uma pessoa, e até eu mesmo aprender, todas as coisas que Jesus tem ordenado. Discípulos. Eu gostaria de ler essa mesma passagem numa versão bem simples que o Senhor tem usado para fazer com que sua vontade salte diante de nós. A Nova Tradução, essa mesma passagem diz: então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa versão diz: façam com que sejam meus seguidores. A ordem de Jesus: vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Eu já cometi muitos erros, com boa vontade até, com esse desejo, essa sede muito grande de fazer discípulos, de ser e de fazer discípulos. E já ocupei lugar que não era meu, já fiz coisas, que o Senhor não mandou, sem compreender bem. Tentei já carregar pessoas, influenciar pessoas, do meu jeito, da minha forma. Mas Deus tem mostrado algo novo. Jesus disse para fazermos discípulos. Discípulos são seguidores de Cristo, seguidores de Jesus. Façam com que sejam meus seguidores. A princípio se levantou um sentimento de alívio muito grande no meu coração. Como que agora eu poderia transferir essa responsabilidade para os discípulos. Mas o Espírito Santo falou: não, ela aumenta. Aumenta porque agora você vai ter que depender mais de mim. Um trabalho de total dependência de Deus, para que os discípulos, as pessoas, de fato sejam conquistadas por Jesus e conquistadas de tal forma que sigam os seus passos. Se tornem verdadeiramente seguidores, não de uma religião, não de um amigo, não de uma pessoa querida, não de um sistema, mas de uma pessoa real, verdadeira, do Filho de Deus, de Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Que desafio fazer com que uma pessoa siga a Jesus. Você está seguindo a Jesus? No Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, nós encontramos o mesmo texto, Mateus 16. Com algumas variações. Mateus 16, 24. Nessas passagens nós vemos o próprio Jesus realizando esta obra, essa tarefa. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á.
Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Quantas vezes eu ouvi sobre essa passagem, sem compreender bem. Na verdade, não era nem questão de compreensão, porque a gente olha um texto como esse, e ele é muito simples, mas ele é chave para a nossa vida como discípulos de Jesus. Essa atitude que Jesus, na verdade, revela a nós, de negarmos a nós mesmos. Não é ninguém que vai negar você, que vai realizar essa obra por você. Você deve fazer, eu devo fazer. Negar a mim mesmo, tomar a cruz e me dispor a seguir Jesus. Jesus, na verdade, está mexendo, não sei se é Ele que mexe, na verdade, Ele nos estimula a nós tratarmos e abrirmos mão, a começarmos a aborrecer o nosso maior afeto, a pessoa mais querida que nós temos na nossa vida, que somos nós mesmos. A pessoa que nós mais consideramos. Negue-se a si mesmo, disse Jesus. Tome sua cruz e siga-me. O que me impressiona nessa passagem de Mateus é que ele disse a seus discípulos. Numa determinada fase da minha vida eu achava que essa mensagem era para os incrédulos. Mas aqui Jesus está falando para os seus discípulos. Que eles deveriam, se quisessem segui-lo, negar a si mesmos, tomar a cruz e segui-lo. No Evangelho de Marcos, capítulo 8. Verso 34. Diz, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Aqui Jesus convoca a multidão e juntamente os seus discípulos e fala a mesma coisa. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu seguidor ou discípulo, deve fazer isso. Negar-se a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Sobrou para a multidão e também para os discípulos. No Evangelho de Lucas ainda, no capítulo 9, verso 23, dizia a todos, aí já resumiu tudo, não escapa a ninguém, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Mesma coisa, dizia a todos. E aqui é interessante porque quando fala sobre tomar a cruz, fala dia a dia, dia após dia. Tome a sua cruz e siga-me. Vamos aos poucos compreendendo que o nosso grande inimigo somos nós mesmos. Nosso eu, a nossa vontade. Como disse, o nosso maior afeto, a pessoa mais querida que nós temos na nossa própria vida. Para quem temos grandes sonhos, grandes realizações, mas que é de fato a pessoa que pode nos impedir
de seguir os passos do Senhor Jesus. Temos meditado um pouco sobre essa questão do orgulho, da relação que todo ser humano mantém consigo mesmo, e tenho ficado muito assustado. Não com as pessoas, mas comigo. Olha, irmãos, eu sou terrível mesmo. E Deus é tão bom, tão amoroso e tão misericordioso que tem me dado a solução para que eu seja livre, para que eu me veja de fato livre do maior peso que eu tenho na minha vida, do maior atravanco, como nós falamos lá em São Paulo, embaraço ou qualquer outra coisa que você possa trazer, que sou eu mesmo. Quando Jesus diz, negue-se a si mesmo, Jesus na verdade está falando algo que pode de fato, que vai resolver todo e qualquer problema das nossas vidas. Porque o problema, pelo menos o meu, sou eu. Eu não sei qual é o seu problema. Às vezes nós estamos procurando o problema sempre em outras pessoas, nas circunstâncias, nas situações que se levantam, mas geralmente nós não procuramos o problema onde verdadeiramente ele está. E na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, o problema sempre está em nós. Escondidinho dentro de nós. Jesus diz, negue-se a si mesmo. Tome dia a dia, cada dia, sua cruz e siga-me. Jesus fazia discípulos dessa forma, tocando na vontade deles. Se alguém quiser. E na verdade essas três coisinhas, né? Negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Essas duas primeiras, na verdade, Jesus ia tratando com a questão do eu, desse amor próprio, dessa tendência que todos nós temos de exaltar a nós mesmos, de colocar a gente na frente ou no centro de todas as coisas. Fala da fé, dessa disposição, desse desprendimento, desta convicção, dessa certeza de seguir a Jesus. Você jamais vai seguir alguém que você não confia, que você não crê, não acredita. Nós seguimos a Jesus porque de fato reconhecemos que Ele é o Senhor e entregamos a nossa vida a Ele. Tenho sido muito inspirado pelos apóstolos porque se Jesus disse, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, eles fizeram direitinho como Jesus havia ordenado. Aqui nós lemos 3 textos onde Jesus estava aplicando isso, mas é interessante como nós conseguimos ver no trabalho dos apóstolos a mesma coisa. Uma fidelidade tão grande naquilo que Jesus havia ordenado. Para mim tem sido algo de extremo impacto. Filipenses capítulo 2. Já há alguns anos não tenho conseguido mais me esquecer dessa passagem, onde Paulo, com fidelidade, cumprindo a ordem de Jesus, fazendo seguidores de Jesus, a partir do verso 5, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento, que significa atitude, que significa forma de pensar, que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ter a mesma forma de pensar, ter a mesma atitude, ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa foi a trajetória de Jesus, a decisão de Jesus de se esvaziar, não se apegar, sendo Deus, não achou que deveria se apegar a isso.
mas se esvazia, se humilha, assume a forma de servo, se torna semelhante aos homens, na verdade se humilhou tremendamente, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilha, se torna obediente até as últimas consequências, até a morte, e morte de cruz. Ter o mesmo sentimento, ter a mesma forma de pensar. É interessante que eu não havia atentado para isso, mas quando ele fala a mesma forma de pensar, eu me lembrei do arrependimento, que é uma mudança de mente, uma mudança de coração. Na verdade, eu vivo segundo o que eu penso. Jamais eu posso viver diferente, fazer coisas diferentes, ter atitudes diferentes das que eu tenho normalmente, se a minha mente não mudar, se o meu coração não mudar, se essa revolução chamada arrependimento não acontecer, se dentro de mim não houver essa transformação, eu não vou poder viver uma vida diferente. Paulo fala, vocês precisam ter a mesma forma de pensar, o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Eu sei que seria desnecessário falar isso para discípulos, porque todos nós já sabemos. Mas, irmãos, quando nós estamos cheios de nós mesmos, o discipulado se torna impossível. Não há como fazer de alguém cheio de si, de alguém que ama o centro, que deseja as alturas, de alguém que tem expectativas, um seguidor de Jesus. O Senhor está nos chamando nesses últimos dias a abrirmos mão de nós mesmos, a ter essa mesma atitude de Cristo, nos esvaziar a nós mesmos. Está em plena concordância com o que Jesus ensinou. Paulo está falando que ele a si mesmo se esvaziou. É um exercício que diariamente eu preciso realizar na minha própria vida. Na minha vida junto com a Selma, minha querida, meu amorzinho, mas que tem sido um instrumento de Deus, na verdade, para que o Dani inflado se murche, esvazie, junto com os filhos, junto com os irmãos. Tenho ficado muito impressionado como diariamente acontecem coisas que denunciam o nosso orgulho, denunciam a nossa arrogância. Uma vez eu estava no médico e fui maltratado, mesmo tendo plano de saúde, né? E sendo um lugar, né, tendo atendimento particular, aconteceu uma certa situação e o médico reagiu de uma forma, e sempre quando alguém reage do jeito que nós não estávamos planejando ou esperando que reagisse, nosso eu se levanta. Aí esses textos aqui vão nos ajudando. Vão nos inspirando. Eu tenho ficado muito assustado comigo. Eu não sei o que você pensa de você mesmo. Eu não sei como tem sido a tua experiência como discípulo de Jesus. De fato, seria muito mais fácil ser frequentador de reunião. Estar envolvido num contexto de religião. Mas o que Jesus, na verdade, está querendo de nós, Ele está nos chamando para uma vida dinâmica, diária, constante. Não é uma coisa dominical, de sábado. É de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, de domingo. Em toda parte, em todo lugar, nós estamos seguindo a Jesus. É uma realidade. Nos mínimos detalhes, em todo instante na nossa vida. Mudança de mente. Olha como Paulo trabalha. Vocês precisam ter o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Irmãos, olhem só. Como discípulos de Jesus, nós vamos ter que aprender a tratar com isso. Tratar conosco mesmo. É uma coisa que os discipuladores até
assim, ajudam, mostram os textos, investem tempo, mas enquanto nós não aprendemos a tratar conosco, com o nosso inimigo, não se resolve nada. Quanta gente tem reclamações de seus líderes, reclamações de seus discipuladores, tem expectativas frustradas, na verdade, colocam culpa nas pessoas que estão sendo instrumentos de Deus só para cooperar. Eu tenho pensado no seguinte, como Paulo mesmo diz, de Deus nós somos cooperadores. O máximo que nós podemos alcançar nessa carreira é ser cooperador de Deus. Quem realiza a obra é o Senhor. Agora essa obra que Deus realiza na nossa vida passa por isso. Tem que chegar um momento onde eu vou ter que compreender que eu vou ter que tratar comigo por fé, pela fé, por tudo aquilo que Jesus já realizou, por toda essa graça que é revelada através da palavra do Senhor, eu vou ter que ter essa convicção de que eu preciso tratar comigo, me esvaziar, me humilhar, negar a mim mesmo. É um exercício, é necessário, porque eu quero ser um seguidor de Cristo. Ninguém vai poder fazer isso por mim. Ou você acha que alguém vai fazer por você? Jesus disse, se alguém quer ser meu seguidor, quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém ou não? Aleluia. Pergunta para quem está do seu lado, como é que você está tratando você? Com carinho? Eu quero até confessar aqui publicamente que já fui tentado diversas vezes a colocar culpa no John, no Asaf, na Marta. Mas, ai de mim, se não fosse a vida deles. Chegou a hora onde eu preciso de fato me converter. Jesus disse isso para os discípulos, eu preciso mudar de direção, mudar de atitude, de forma de pensar. Preciso compreender que sem negar a mim mesmo, sem abrir mão de mim mesmo, da minha própria vida, sem perder a vontade por causa de Cristo, do Evangelho, da sua palavra, eu não vou conseguir seguir a Jesus. Paulo trabalhou assim, 1 Pedro 2, a partir do verso 21, só para mim ficar um pouquinho tranquilo, porque só para saber se é só lá em São Vicente, quem aqui já colocou culpa em discipulador? Abaixa ali. Eu não cresço por causa dele. Não é isso? Minha vida não melhora por causa dele. Meus problemas não são resolvidos por causa dele. Não é? 1 Pedro 2, a partir do verso 21, vimos como Paulo, um pedacinho, né, de como Paulo trabalhava. Agora, como Pedro trabalhava? Olha só, porquanto para isto mesmo fostes chamados. Isso fala de propósito de vida, da vocação. Pedro está revelando ali e trabalhando com fidelidade, como Jesus ensinou. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Uma pessoa que teria uma grande, autoridade, propriedade para... Não, Pedro está apontando para Cristo. Jesus disse, façam com que sejam meus seguidores. E Pedro está fazendo isso. Está apontando para Jesus e dizendo, vocês foram chamados para isso. Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para seguir de seus passos. É dinâmico, eu vou ter que andar nisso, você tem que andar nisso diariamente.
Seguir os passos de Jesus fala de modelo, o alvo que deve ser alcançado, na verdade, né? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Senhor. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Esse faz parte da nossa catequese, né? Esse verso 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. E eu sempre fiquei muito impressionado, mas não é somente porque Jesus era o Filho de Deus. O que o Senhor tem me mostrado é que a razão dos pecados, das falhas, dos tropeços que acontecem na minha vida é porque eu estou cheio de mim. Quanto mais cheios de nós, mais pecado. Mais pisada na bola, mais tropeço, mais deslizes. Quanto mais vazios. Quanto mais na cruz nós estamos, mais santidade, mais perfeição. Jesus era vazio. Esvaziou, se humilhou. E Pedro está dizendo, ele não cometeu pecado. Não se achou dolo em sua boca. Verso 23, ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Sabe que eu falei a historinha do médico aqui? Eu acho que nem completei, né? Vocês querem saber, né? Então tá bom, deixa eu me esvaziar. Eu fiquei bravo. E comecei a falar com força. Com baixo, eu falo baixo, né? Mas com aquela justiça própria, né? E até intimidando um pouco o médico, né? Mas antes de sair da sala dele, o Espírito Santo falou, agora só falta pedir perdão. Mas pedir perdão, o cara tá lá. Olha só, a argumentação da carne, do eu. Tá lá para atender. É pago para isso. Eu pago meu plano de saúde. Eu sou um seguidor de Cristo. A não ser que eu queira ser melhor do que esse homem. Que quando era ultrajado, não revidava com ultraje. Às vezes eu me envergonho. Porque com as minhas atitudes, parece que eu estou querendo ser melhor que Jesus. Meu Deus, Deus está nos chamando a descer, irmãos. Precisamos descer, precisamos nos humilhar. Discipulado que parece uma coisa assim, um conhecimento bíblico de Gênesis a Apocalipse. Não, o Senhor está nos mostrando qual é a dinâmica do discipulado, em que implica, de fato, seguir os passos de Jesus. Seguir a Jesus, mas seguir em quê? Em que nós estamos seguindo a Jesus? É nesse esvaziamento, é nessa humilhação, nesse aborrecer a própria vida, nesse tomar a cruz. Não falta oportunidade diariamente para cada um de nós colocarmos essas coisas em prática. Todos nós temos, como usei o exemplo, debaixo do mesmo teto, na mesma casa, diariamente, haja esvaziamento. Haja esvaziamento. Ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Quantos aqui já fizeram ameaças quando foram maltratados? Eu tenho descoberto até o seguinte, nós erramos tanto, que até na questão da criação de filhos, disciplina de filhos, uma vez Deus me mostrou, denunciou esse orgulho nesse relacionamento com os meus filhos. Eu não fui chamado para fazer ameaça, para amar, para corrigi-los, discipliná-los, mas por que ameaçar? Disciplinar com ira? De jeito nenhum. Em tudo, na verdade, nós temos que nos esvaziar. Estávamos conversando com alguns discípulos de um determinado lugar. E eles são pastores, mas assim, estavam tratando com os discípulos de uma forma. Conversei com eles e falei, olha,
Como é que nós vamos combater o orgulho com orgulho? Às vezes nós queremos combater o orgulho, resolver o problema do orgulho do discípulo com orgulho. Mudança de atitudes, é isso que Pedro está falando. João, 2 João 4. Três e 4 diz: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Se você quer alegrar seu discipulador, seus pastores, anda na verdade. Agora, que verdade é essa? É interessante que a gente pode pegar esse texto, ainda no 3 João ali, no 3 e o 4, ele fala: pois fiquei sobremodo. Acho que eu li errado aqui, né? O segundo 4 é: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E o terceiro é esse que nós acabamos de ler. Mas você pega essa passagem e junta ela com João 8, quando Jesus, ali, verso 44, ele diz: vocês têm por pai o diabo, e vocês querem satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Fala sobre Satanás e fala sobre verdade e mentira. Ele não se firmou na verdade. Deus é a verdade. Não existe, jamais existirá outro Deus, mas o que subiu no coração de Satanás era ser semelhante ao Senhor. Ele disse: eu vou subir acima das estrelas de Deus. Engraçado que Apocalipse fala que o dragão arrastou a terça parte das estrelas. Ele quis subir, planejou para si mesmo algo grande. Ser semelhante ao Altíssimo. Não se firmou na verdade de que era uma criação, uma criatura de Deus. Devia adoração a Deus, submissão, obediência a Deus, adoração ao Senhor. A mentira que começou a propagar posteriormente, fez isso com Adão e continua fazendo hoje com todos os seres humanos. Na verdade, quando nós somos tentados diariamente, somos tentados a nível de tentarmos ocupar o lugar de Deus, governar a nós mesmos, exaltar a nós mesmos. E João agora feliz, porque seus discípulos andavam na verdade. A verdade de que eu não posso reinar. O trono pertence ao Senhor. Eu não sou o centro. Eu não posso reivindicar. Eu não posso exigir. Eu não comando nada. Eu preciso me esvaziar, preciso me humilhar constantemente, diariamente, abrir mão dos direitos que eu penso que eu tenho. Porque quem tinha mesmo direitos era Jesus, mas abriu mão de tudo. Amém, meus irmãos? Você tem direitos? Está lutando por eles? Lutamos por nossos direitos. Queremos sempre satisfazer a nós mesmos e que Deus tenha misericórdia de nós. Tenho pensado que quando Jesus fala, façam com que sejam meus seguidores, essa tarefa, na verdade, significa trabalhar com a vida das pessoas, dos irmãos, para que, por graça de Deus,
num santo dia ele compreenda que precisa se esvaziar e a si mesmo se humilhar. Precisamos todos nós dessa experiência. Precisamos aprender a lidar, a tratar com o nosso pior inimigo, que somos nós mesmos. Às vezes eu brinco com os irmãos lá em São Vicente, dizendo assim, olha, se não fosse eu seria mais feliz. Se não fosse eu seria mais santo. Se não fosse eu seria mais semelhante a Jesus. Eu já teria prosperado muito mais. O único problema sou eu. Pergunta para o seu irmão, qual é o seu problema? Você tem algum problema? Aleluia. Olha, irmãos, nós não temos muita experiência, né? Só alguns anos, assim, cooperando com o Senhor, nada comparado aos meus amados irmãos aqui, que, como eu disse, que são inspiração para a nossa vida e modelo. Mas nessa pouca experiência que nós temos ficado, assim, impressionados com a vida das pessoas. Como isso é real. Se essa obediência, esse esvaziamento, esse humilhar-se não for até as últimas consequências, até a morte, e no caso de Jesus foi morte de cruz, a pessoa não prospera como discípulo. Na verdade, não é um seguidor de Jesus, porque nós estamos seguindo a Jesus nisso. Negando a nós mesmos, como Jesus negou a si mesmo, tomando a cruz como Jesus tomou a cruz, nos esvaziando constantemente. Quantas discussões nós já tivemos, né, meu amor? Os casais aqui não discutem, não? Hoje nós já descobrimos que é por causa do nosso orgulho. Por que um casal discute? Porque os dois querem um trono. Mas o trono tem dono. E é Cristo. Não é verdade? A gente briga porque, não, eu estou certo. Certo estava Jesus. E não reivindicou. Será que nós somos capazes de não reivindicar quando estamos certos? Ei, nós nunca estamos certos. Certo está o Senhor. Mas a gente exige a justiça. Aí, buscando a justiça, nos alteramos. Aí vem a baixaria, saímos da linha, não é verdade? Ferimos as pessoas, pisamos na palavra de Deus, tudo porque nós queremos ser o centro, queremos estar por cima, queremos de fato ter razão em todas as coisas. Isso tá novo na minha mente, me perdoe se eu estou sendo exagerado, mas eu tenho ficado impressionado com Jesus. Impressionado, porque ninguém obrigou Jesus. Não foi por constrangimento. Ele decidiu. Até um erro que eu cometia, quando eu nasci, meus pais já eram convertidos, e aí eu acostumei nessa vida de igreja, e às vezes quando falavam sobre a morte de Jesus, eu ficava com dó de Jesus. Dava uma dó, puxa, fez tudo certinho, e morreu daquele jeito. Até compreender, como ele diz em João 10, ninguém tira a minha vida. Eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, poder para tornar a tomá-la. Eu recebi esse mandamento de meu Pai. Se esvaziou, ele a si mesmo. Humilhado, sim, a si mesmo se humilhou. Olha como Jesus tratou a si mesmo e agora está nos convidando a seguir seus passos. Ter a mesma atitude, o mesmo sentimento, a mesma forma de pensar que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, nós, todos, livres de nós mesmos, vai ser um mar de rosa. Acabou o problema. Eu não sei se tem algum problema no seu grupo caseiro. Tem algum problema?
Tem alguma dificuldade? No meio da igreja, será que tem alguma dificuldade? Pois bem, precisa perder muito tempo não, procurando o inimigo. Ele está bem pertinho de você. Dentro. Eu posso estar errado, os pais me perdoem aqui, né? Mas eu estou desconfiado com Hebreus 12. Porque ali fala, né? Nós, pois, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunha, desembaraçamos-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia. Aí eu tenho pensado, pecado que tão de perto nos rodeia. Que pecado é esse? O meu eu que está bem pertinho. Vamos orar, irmãos. Nós temos muito que seguir a Cristo. Abrindo mão da nossa vida. Pai, nós oramos nessa noite pedindo que o Senhor nos ajude a olhar firmemente para Jesus. Ajuda-nos a considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Ajuda-nos a manter nossos olhos em Cristo, o único que fez tudo certo, que poderia reivindicar alguma coisa, mas que foi levado como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Aquele, como lemos em Isaías, que ofereceu as costas, o seu rosto para aqueles que o cuspiam e o feriam. Se deu, se entregou. Jesus, tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Manifesta tua mansidão, tua humildade em nós. Nós precisamos, eu preciso, Senhor. Ainda estou muito cheio de mim. E por estar cheio de mim tenho errado tanto, Senhor. Mas que bom que o Senhor nos ama. Teu exemplo é claro, é nítido diante de nós. Por teu Espírito, na força que Ele nos dá, por fé declaramos nessa noite que não vamos errar o caminho, Senhor. Esse caminho estreito. Aleluia, Senhor. Tu vais nos fortalecer para seguir, Senhor. Para dar os passos, Senhor. Aleluia. Queremos de fato ser semelhantes a Ti, Jesus. Fomos conquistados por Ti, Senhor. Tua beleza é algo tremendo, Senhor. O Deus que se esvazia. Aleluia, que desce, que a si mesmo se humilha, que assume a forma de servo. Nós queremos muitas vezes ser senhores, ser o centro das atenções. E o Senhor desceu, decidiu, assumiu a forma de servo. Aleluia, livra-nos, Senhor, de dar ouvidos a Satanás. Queremos aprender de Ti, Jesus. Tu que és manso e humilde de coração, Senhor. Revela-nos mais e mais a cada dia a importância de negarmos a nós mesmos. Tomarmos diariamente a nossa cruz. E seguirmos ao Senhor. Com certeza nossos problemas vão se acabar. E Teu nome será glorificado, Senhor. Obrigado, Senhor. No Teu nome, para a glória do Pai, nós oramos. Amém, meus irmãos. Aleluia. Diga para quem está perto de você, teus problemas estão acabando. Aleluia. Obrigado, Daniel. Aleluia. Se quisermos, podemos segui-lo. Então, para onde vocês vão, podem segui-lo. Esse é o convite de Jesus. Amém. E se quiserem, sábado estamos juntos novamente. Tenham uma boa semana, queridos.